Porque não tem essa palavra santa na Bíblia. Num lugar da Bíblia você vai ver Santa Ceia. As pessoas acostumaram a falar Santa Ceia e isso faz as pessoas correrem da ceia. Muita gente corre porque ele fala assim, não, vou participar de um negócio muito santo e eu sou muito pecador. Eu não quero tocar no corpo de Jesus. Eu não quero tocar no beber o sangue de Jesus cheio de pecado. É muito complicado as pessoas entenderem assim. A Bíblia fala que se você não comer da carne e não beber do sangue do Senhor, você não tem parte com ele. João 6:53. Quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo. Toda vez que você rejeita a ceia, você está rejeitando o Senhor. Você passa a não ter parte com ele. Você me entendeu? Então é importante que você entenda que a ceia é um momento especial para a tua vida. Tá bom? Eu vou falar disso aqui mais na frente. Mas eu quero só avisar que nós tiramos uma folga nesse final de semana aí, do feriadão. E a gente não tem problema com isso não. A gente libera mesmo, porque temos que ter esse momento de aprendermos a ter nossa comunhão com Deus sozinho. Então na quinta-feira não teve culto. Só o Léo, né, que eu esqueci de botar o aviso ali, aí ele apareceu aqui, né? Aí me ligou, mandou uma mensagem, mas ele falou, não, tá tranquilo, pastor. Não, rapaz, esqueci de avisar, que ele sempre vem, né? Mas os outros tiveram aí, e agora e alguns estão vindo de viagem. Quer dizer, ainda bem que eu vim embora antes, né? Eu e minha esposa, minha mãe nós estivemos lá em Búzios. Aí, como eu tinha um compromisso no sábado, à tarde, aí nós viemos na sexta-noite. Foi bom, foi tranquila a viagem, sem problema nenhum. Pegamos uma chuvinha no meio do caminho, mas foi tudo bem para a glória do Senhor. Amém? Então, queridos, estamos aí para fazer a obra do Senhor. Abre tua Bíblia, vamos caminhar na palavra. Quando a gente tiver o data show, acho que semana que vem nós já vamos ter. Já está aqui, só falta uma regulagemzinha. Semana que vem já está usando. A Bruna vai ajudar a gente, né? Vai ajudar lá no data show. Tem o Alex também que de vez em quando sabe mexer lá. E vamos ter mais gente para fazer isso, tá, gente? Botar os versículos, botar a música para a gente louvar o Senhor. Hoje é comemorada a Páscoa. Então eu queria ler com você em Hebreus capítulo 1. O escritor aos Hebreus, que para mim foi Paulo que escreveu, embora não diz claramente, mas pelo estilo literário, tudo tem a ver que foi Paulo que escreveu Hebreus. Não estou afirmando. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 1 também, uma coisa muito interessante. O título que colocaram aqui na minha Bíblia, não sei se na sua tem, Jesus é superior aos anjos. Ou seja, o Filho de Deus, o Filho é superior aos anjos. Jesus não é um anjo, como muitos falam e pensam que Jesus é o arcanjo Miguel. Não sei se você sabe que tem uma igreja que diz que Jesus é o arcanjo Miguel. Mas não é. A Bíblia diz que Jesus é superior aos anjos. Então, no versículo 1, diz assim: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras aos nossos pais ou antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem o universo
foi feito, ou por meio, ou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Está o universo na sua Bíblia? Fez o mundo. O mundo. Quem fez o mundo? Jesus, está escrito. Jesus fez o mundo, fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser. Já está explicando tudo. Sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior aos deles. Pois qual dos anjos Deus alguma vez disse? Alguma vez disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei. E outra vez: eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz: todos, presta atenção nisso, todos os anjos de Deus o adoram. Todos os anjos de Deus o adoram. Amém? Só até aqui, para a gente meditar. Você sabe que a Bíblia proíbe adorar outro a não ser Deus, né? Não pode adorar outro. A gente só pode adorar a Deus. Mas a Bíblia diz que está ordenado os anjos adorarem a Jesus. É uma ordem de Deus os anjos adorarem a Jesus. É uma ordem de Deus nós adorarmos a Ele. Nós precisamos adorar Jesus porque entendemos que Jesus é o próprio Deus que veio aqui como um bebê, cresceu como uma criança normal e se tornou homem e morreu em nosso lugar. Então, veja bem, esse mistério, porque o mistério da divindade de Jesus é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Porque tem gente, irmãos, que é cristão. Eu sou cristão. Mas ele não entende o Cristo. Inclusive a palavra Cristo, quando a gente fala Jesus Cristo, nós estamos falando assim, Jesus, o Messias. O Jesus, o ungido. Porque a palavra Cristo é uma palavra grega, que significa ungido. E também significa Messias. E isso não é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo não é sobrenome. Cristo é o que ele é. Cristo é o que ele é. Messias, ungido de Deus, o próprio Deus. Um dia eu estava no Maracanãzinho e vendo uma conferência do Benerim. Não sei se foi no Maracanãzinho, no Maracanã, não lembro bem, mas foi num estádio bem grande aqui no Rio. E o Benerim falou sobre essa divindade de Jesus, e ele disse que Deus tentou avisar as pessoas de várias maneiras usando os profetas. Ele tentou usar os profetas para avisar a humanidade. Tentou de várias formas, mandou os profetas. Está escrito aqui no versículo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, através dos profetas, dos antepassados. Deus tentou usar os profetas. E os profetas vieram, avisaram, ninguém deu crédito. Aí, o que Deus fez? Ele mesmo veio pessoalmente.
E o Benjamin falou o seguinte: para você está vendo um monte de formiga passando assim. Já viu aquela carreira de formiga passando? Aí você fala assim: formiga, não vai por aí não, vai por outro caminho. Você acha que ela vai te ouvir? Sabe por quê? Porque você não é formiga, ela não entende a tua voz. E se você colocar a mão na frente, não passa aqui, o que ela vai fazer? Ela vai passar por cima da sua mão e vai para o caminho dela. Ela não vai obedecer você, porque ela não entende a sua voz. Para que uma formiga te entenda, você teria que transformar em formiga. Aí você ia conversar com a formiga. Deus resolveu vir pessoalmente porque o ser humano não estava entendendo o que Deus queria falar. Por isso no versículo 1 está escrito: há muito tempo Deus falou de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Quer dizer, Deus falou através dos profetas. Versículo 2: mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Quer dizer, então Deus, ele fez o seguinte: ninguém entende os meus mensageiros, ninguém entende os meus profetas, então eu vou lá. E veio em forma de filho. Porque você sabe que Jesus é filho de Deus. Tu já estava conversando com o pastor Samuel sobre isso. Jesus é conhecido. Ele se manifestou. Ele se apresentou como filho de Deus. Porque ele não podia dizer com todas as palavras: eu sou o próprio Deus que estou aqui. Porque se ele falasse isso, ele não duraria um dia. Então, Jesus revelou aos seus discípulos quem ele era. Assim que ressuscitou, ele revelou para Tomé. Tomé disse: eu não acredito que ele ressuscitou. Eu não acredito. Eu só acredito se eu colocar a mão do lado e meter o dedo no buraco aqui. E se eu quero ver o buraco na mão, aí eu vou acreditar que é ele. E Jesus apareceu para Tomé e falou: Tomé, não seja incrédulo, Tomé. Seja crente. Olha aqui o buraco aqui aqui do meu lado. Olha aqui, Tomé. E Tomé enfiou o dedo no buraco e usou uma fala que ela é tremenda. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Olha que palavra. Tem gente que critica Tomé, né? Tomé é incrédulo, Tomé é isso e aquilo. Irmãos, tem coisa que realmente nós não podemos acreditar em tudo. Eu sou a favor de Tomé em alguns pontos, tá? Mas Tomé fez uma declaração: Deus, Senhor meu, Deus meu. Olha que coisa interessante. No versículo 3 de Hebreus, capítulo 1, está escrito: o Filho é o resplendor. Olha que coisa. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Irmão, Paulo, aqui o escritor, ele está fazendo uma declaração maravilhosa, está dizendo: o Filho é a expressão exata do seu ser. O Filho é o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Quer conhecer, quer saber quem é Deus? Conheça Jesus. Olha, o versículo continua: sustentando, Jesus sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus sustenta todas as coisas através da sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados,
Ele se assentou à direita da majestade das alturas. Por isso que eu gosto de ler a Bíblia bem cuidadosamente para entender. O que significa se assentar à direita da majestade das alturas? Será que lá no céu tem um trono bem grande, aonde Deus Todo-Poderoso está sentado, e tem do lado direito um tronozinho menor de Jesus, e do outro lado é o troninho do Espírito Santo que está vazio? Será que é assim? Não. Lá no céu não tem 3 tronos. A palavra trono, aliás, nem existe trono, mas é uma figura de linguagem para expressar a majestade de Jesus. Quando fala sentado à direita, significa toda autoridade, todo poder. Quando você lê na Bíblia destra de Deus, significa poder de Deus, autoridade de Deus, majestade de Deus. Destra não significa lugar direito, e também não significa que Jesus está esperando a ordem do Pai para vir buscar a igreja. Você já ouviu isso várias vezes? O que está faltando para Jesus vir buscar a igreja? Só está esperando a ordem do Pai. Como se ele não fosse o próprio Pai. Jesus falando com o discípulo no capítulo 14, versículo 6 de João, ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É bom frisar isso, hein? Não é ninguém vai, não. Está escrito isso? Está escrito vem. As pessoas lendo apressado falam, ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai. Não está escrito ninguém vai. Está escrito ninguém vem ao Pai. No versículo 7, Filipe perguntou a Jesus: Senhor, nós queremos ver o Pai, é isso que nos interessa, é isso que nos basta, eu não quero ver mais nada. E Jesus falou: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem ainda. Quem me vê, vê o Pai. E como é que você está dizendo, mostra-nos o Pai? Aqui, eu estou aqui na tua frente. Então, as pessoas têm dificuldade de entender a deidade ou a divindade de Cristo. Inclusive no seminário nós vamos estudar isso aí, na matéria Cristologia. Então, as pessoas têm... Aí ele é cristão, mas ele acredita que o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. Então tem 3 deuses, nós só cremos em um. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Monoteístas. Acreditamos em um único Deus, a quem nós servimos e adoramos. Amém ou não? O único! E não temos outro a não ser Jesus. Jesus é o autor, como diz também Paulo aos Hebreus, ele é o autor e mais o quê? Consumador da nossa fé. Abre tua Bíblia aí rapidinho, depois volta para Hebreus, só para te mostrar uma coisa. 1 de João 5:20. Primeira carta de João 5, versículo 20. Eu vou aguardar você achar. Olha o que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia diz. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos nele, que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o quê?
Este é o verdadeiro Deus. E aí, tá bom para você ou o que mais? Jesus é o verdadeiro Deus. O cristianismo precisa entender isso. Que a maioria das vezes não entende isso. Ele desceu da sua glória por amor a todos nós, né? Como diz o louvor. Ele desceu da sua glória, da sua majestade, um Deus poderoso, criador do universo inteiro, habita dentro de nós. Oh, glória! O Deus Todo-Poderoso, que fez o mundo e o universo, resolveu morar em você. Isso é um mistério. Resolveu morar em você. Quer ver mais? Isso é muito profundo. Efésios capítulo 3, versículo 21. A Bíblia fala uma coisa muito interessante desse texto. Efésios 3, 21. Ou 21, 3, 21. Efésios 3. Olha o que a Bíblia fala. Meu irmão, isso é profundo. Não, perdão. Eu vou ler. É o 19. Depois eu leio o 21. 3, 19. Meu irmão, não tem escapatória. Quem fala que Jesus é o Miguel, é o arcanjo Miguel, está errado. E quem fala que Jesus é um filhinho de Deus, coitadinho, que está só aguardando a ordem do Pai para vir, também está errado. Jesus é o verdadeiro Deus. O próprio. Ah, mas por que ele se apresentou como filho? Você queria o quê? Que ele se apresentasse como o próprio Deus? Ele já falava em parábola para o povo não entender. Ele já falava em parábola. Ele disse no capítulo 11, versículo 27 de Mateus, 25 em diante, ele diz: graça te dou, Pai. Olha como é que ele orava o Pai, como se tivesse outro. Que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Os pequeninos são aqueles humildes. E a Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Quando nós conhecemos o amor de Cristo, nós somos cheios de toda plenitude de Deus. Então, quando você escuta a palavra ou lê a palavra plenitude, o que você entende? Pleno, completo, cheio. Nós estamos completo, nós estamos cheios de toda a plenitude de Deus. Está sobre a nossa vida. A plenitude de Deus. O mistério é esse. Aí tem gente que ele não entende isso, ele fala: um comedor de arroz com feijão vai ter plenitude de Deus. Porque ele não entende o que Deus fez. Ele não entende a plenitude de Deus, ele não entende quando ele se esvaziou e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. É isso que a Bíblia fala. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Está na Bíblia. Voltando em Hebreus, para a gente entender o escritor, entender a mensagem que foi revelada para nós. Você viu que em Hebreus a Bíblia diz que os anjos devem adorar Jesus, não foi? Devem adorar Jesus. Olha o que diz o Hebreus capítulo 1, versículo 10. E também diz:
No princípio o Senhor firmar-te os fundamentos na terra, e os céus são obra das tuas mãos. Os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu enrolarás como manto, como roupa. Eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Jesus, ele não teve início nem fim. Se você for comigo no capítulo 2 do livro de Hebreus, você vai ver o escritor dizendo algo muito interessante para a gente. Eu até quero encorajar você a, quando for ler a Bíblia amanhã, ou hoje à noite, leia o livro de Hebreus com todo o cuidado do mundo. Versículo 1 do capítulo 2 diz: por isso é preciso que permanecemos... Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, não é isso? Temos que prestar atenção em tudo que nós ouvimos. Hoje, com o advento da internet, da inteligência artificial, você tem que ter maior cuidado para aquilo que você está vendo e ouvindo. Porque você está vendo uma imagem e você jura que é uma pessoa e não é. Ah, uma pessoa no igualzinho, mas não é pessoa. Eu estava vendo na internet como é que funciona isso. A pessoa põe a minha voz na fisionomia de outra pessoa, como se eu estivesse falando. Ele pega a voz de outra pessoa e bota na minha, como se fosse eu falando. Isso é muito fácil hoje na inteligência artificial. Eu até estava treinando outro dia para fazer uns vídeos. Eu já estou até mandando um vídeo aí para os irmãos, né? Mandei o bonequinho falando, hoje é ceia, pessoal. Né? Então, é muito fácil hoje em dia. Eu estava treinando, eu acho que a André foi até mais longe do que eu, conseguiu fazer uma imagem bacana outro dia, me mostrou. Então, gente, eu quero dizer o seguinte: preste atenção no que você tem ouvido. Ah, porque foi o pastor fulano da internet que disse. E você acredita nele? É melhor você acreditar no teu pastor. Que não é de hoje que eu estou pregando, não é de hoje que eu estou ensinando. Presta atenção no que eu estou te falando. Olha o que está no versículo 2 do capítulo 2. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, principalmente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. E aí nós vamos caminhar dentro do livro de Hebreus e nós vamos ver coisas tremendas, Deus falando. E você vai ver o próprio escritor dos Hebreus mostrando para os hebreus, no caso, né, porque tinha que ser uma mensagem muito detalhada, porque os hebreus criam o quê? Criam em Moisés. Criam em Moisés, acreditavam em Moisés. Você sabe que entre os judeus tem vários profetas importantíssimos dentro da tradição judaica. Um é Abraão, que é o pai de todos, o Abraão.
O outro é Moisés e o outro é Elias. Os três maiores profetas do judaísmo é Abraão, Moisés e Elias. Mas só que a Bíblia diz que Jesus é maior do que o próprio Moisés. E ele falou para os fariseus lá no capítulo 8 de João, ele falou, eu vi Abraão. Aí eles falaram, pegaram logo em pedra e falaram, tu não tem nem 50 anos, como é que você diz que viu Abraão? Tu não tem nem 50 anos, como é que você diz que viu Abraão? E Jesus falou, eu vi Abraão. E ele falou, eu sou maior do que Abraão. Pegaram em pedra já é apedrejar. Mas olha o que está escrito em Hebreus capítulo 3. Tanto é, irmão, que você vai ler a Bíblia, você não pode pensar assim, Jesus falou e está falado. Tem coisa que Jesus falou entre linhas, figurativamente falando. Então olha aqui versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Portanto, santos irmãos, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixe os seus pensamentos em quem? Em Jesus. Eu vou trocar de Bíblia, porque essa Bíblia aqui está diferente da de vocês, né? Eu vou ler em outra Bíblia. Fixe os seus pensamentos em quem? Em Jesus. Na tua Bíblia está o quê, pastor José Martins? Está o que escreve? Isso. Então, considere Jesus como apóstolo, como o quê? Isso. Aí vem o versículo 2. Ele é fiel, ele foi fiel àquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel em todas a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Você sabe que os judeus detestam Jesus, tá? Tem duas pessoas que os judeus não gostam, é de Jesus e de Paulo. Eles detestam. Os rabinos não querem nem ouvir falar assim, não. Sabia disso? Você sabia que a gente gosta de Israel, porque a Bíblia fala para orar por Israel. Mas você sabia que os muçulmanos acreditam mais em Jesus do que os judeus? Para os muçulmanos, Jesus existiu de verdade e é um grande profeta e vai voltar, inclusive. A gente não é a favor da religião islâmica e nem do Alcorão. Mas se a gente for ver, na verdade, quem mais respeita Jesus não são os judeus. Quem mais respeita Jesus são, entre esse povo aí do Oriente, quem mais respeita Jesus são os muçulmanos. Interessante isso. Outro dia eu estava vendo um rapaz pregando lá no Muro das Lamentações, um brasileiro, pregando em inglês, lá no Muro das Lamentações. Ele foi escorraçado de lá. Aqueles judeus ortodoxos botaram o cara para correr. Teve uma irmã também que foi lá pregar, as mulheres caíram para cima de pau em cima da irmã. Os judeus não gostam que falem Jesus. Eu estava vendo uma pesquisa que nas escolas é proibido falar esse nome. Não se pode falar Yeshua lá. Eles se escandalizam. Eles param de falar com as pessoas. Eles param de ter contato com as pessoas. Vai falar de Jesus lá. Sabe por quê? Porque Jesus, para eles, não é o Messias. O servo sofredor, para eles, é Israel. De Isaías 53. Mas não tem cabimento. Quem deu crédito à vossa pregação? O Isaías profetizando 700 anos antes de Cristo. Quem deu? Porque foi subindo como renovo. Ele foi desprezado. Não fizemos dele caso algum.
Ele era como raiz de uma terra seca. Olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, experimentado nos trabalhos. Jesus está em Isaías 53, mas eles não admitem isso. Eles acham que esse sofredor do Isaías 53 não é Jesus, mas é Jesus. Então, versículo 4, capítulo 3 de Hebreus, para a gente terminar, para ir para a ceia. Pois toda casa é constituída por alguém. Toda casa é constituída por alguém. Toda casa é constituída por alguém. Mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como serve em todas as casas de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo, olha aí, mas Cristo é o fiel como filho sobre casa de Deus. E esta casa somos nós. Essa casa é quem? Nós. Então, a gente usa a expressão assim, né? Ah, eu vou na casa de Deus. Como se aqui fosse a casa de Deus. Mas a casa de Deus não é isso aqui. A Bíblia diz que nós somos a casa de Deus. Está escrito no versículo 4. Nós somos a casa de Deus. Tem um louvor que fala, né? A casa está preparada? Como é que é o nome? Pediu o Gil para louvar. A casa está preparada. Aí a pessoa entende. Ah, a gente vai arrumar bastante a igreja porque nós estamos aqui para receber Jesus. Mas a casa que está preparada somos nós. Você está entendendo isso? A casa que está preparada somos nós. Então, versículo 6 diz: mas Cristo é fiel como filho de Deus, como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Pronto, acabou. Não tem outro jeito. Tijolo na casa de Deus, telha na casa de Deus. Deus não habita aqui. Deus não mora aqui. Deus habita em você. Deus está em você. Amém ou não? Deus não habita em templo feito por mão de homens. Isso aqui não é altar. Ah, cuidado para subir no altar. Aqui não é altar, irmão. Aqui é um lugar mais alto para ficar mais acessível, né, para a gente pregar. Mas não é altar. Aqui não é casa de Deus. Tem gente que fala assim. Eu era bem novo convertido. E eu fui numa igreja. Aí dobrei o joelho. Como é que a gente dobra o joelho na igreja? Na cadeira. Virado para onde? Para lá. Não é para lá. Mas aí, quando eu vou dobrar o joelho, eu viro para lá. Ué. Aí uma pessoa veio, bateu nas minhas costas e falou: irmão, levanta. Não dá as costas para o altar, você está dando as costas para o altar. Você tem que orar, virar para cá. Tem que virar para lá. Eu falei, eu não converti, eu falei, meu Deus. Será que Deus só está ali? Será que Deus não está lá, não está lá, não está lá, não está lá e não está em mim? Eu preciso de uma posição, de orar para cá. Meu Deus, eu pensei, eu vou estudar isso. Eu vou estudar. Pronto. É porque no Antigo Testamento, os judeus oravam em qualquer lugar do mundo virado para Jerusalém. Eles podiam estar em qualquer lugar, mas eles só dobravam o joelho virado para Jerusalém, onde Jerusalém está. Só que Jesus veio acabar com isso tudo, irmão. Não existe posição, se você está orando sentado, deitado, em pé, virado para lá, virado para cá, você está orando, amém ou não? E Deus não está lá nem em lugar nenhum, Ele está em todo lugar, principalmente dentro de você. Amém? Eu acho que a gente precisa... Eu preguei numa igreja sábado, ontem, e acabou que eu mudei tudo que a programação deles, porque eu não sei pregar de outro jeito.
Né? A pessoa pede para pregar, aí eu não sei pregar de outra maneira. Leia comigo rapidinho para a gente ir mais rápido aqui. 1 de João. João, agora eu vou precisar dos internautas aí para me ajudar. Eu esqueci o versículo. Onde está escrito. É que Deus, não é? Está em nós, né? Habita em nós. Não, nesse não. É que fala que ele habita em nós. Ele está dentro de nós. Tá? Tem muito tempo que eu não leio esse versículo, eu preciso ler de novo para poder memorizar. E ele é muito importante para a gente entender essa questão aqui. Então vamos lá? Vamos ver se a gente acha aí. Depois a gente acha. Mas você acha aí. Deus, o texto diz que deu... Oi? Não, o que eu quero está em João, tá? Está em João. Tudo bem, esse de Coríntios fala que Deus não habita em tempo feito por mão de homens. Né? Esse aí. Esse que você está falando. Mas o que eu quero é um versículo que fala... maior é o que está em nós. Está em João. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós. Só botar isso aí. Maior é o que está em nós. Estou quase chegando lá. Ou memóriazinha para falhar de vez em quando. 1 João. Ah, então. Meu Deus, eu estou aqui aberto aqui, ó. Não consegui enxergar. É 4:4. Filhinhos. 4:4. Filhinhos. Vocês são de Deus e o venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. É isso mesmo. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Não é isso? Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Alguém pode pensar assim, poxa, pastor, está errando a peça, meu Deus. Mas é coisa de velho mesmo, nós vamos chegar lá, né? Em nome de Jesus. Então, deixa eu te falar. Maior é o que está em você, amém ou não? Glória a Deus. 16 também? Então vamos ler. 4:16 diz o seguinte. Aqui. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. Confiamos nesse amor. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Não é muito esse não. Tudo bem. Talvez a minha versão seja diferente. Mas eu quero dizer, nós estamos vendo a Páscoa, né? Aí tem gente que vai, sim, pantoa de chocolate, coelhinho, de chocolate, ovinho de Páscoa. Tem gente que faz a ceia, que Jesus transformou em ceia, ele faz como se fosse uma Páscoa judaica. Ceia é ceia, irmão. Páscoa judaica é Páscoa judaica. Nós não somos judeus, pronto, acabou. Nós não temos elemento judaico aqui. A única coisa que eu tenho no meu perfil do WhatsApp é uma bandeira de Israel, eu com a minha esposa. Isso já vai para 7 anos que a gente tem esse negócio no perfil lá. E eu não consegui tirar até hoje, que eu gosto. Mas aqui não tem candelabro. Aqui não tem menorá. Aqui não tem... Como é que é? Arca da Aliança. Podia ter uma arquinha da aliança. A gente não quer ter arca de aliança aqui. Para que eu quero arca de aliança na igreja? Aquilo já foi, passou, já era. Um candelabro é bacana, né? Candelabro.
troço custa mais de 1.000, sei lá quanto custa um pequenininho. Eu vou querer um negócio desse aqui. Você entendeu como é que é? Nós não somos judeus, nós somos cristãos, amém? Cristo habita em nós. Nós não precisamos de nada externo. Não precisamos de nada. A única coisa que a gente tem é uma cruz ali enfeitada para simbolizar que ele morreu. Pronto, acabou. Fora isso. Você me entendeu a palavra? Então Cristo é o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. E o que habita em nós e que não faz acepção de pessoas, aceita todo mundo. Mas não é para permanecer também como está, né? Para frisar isso bem, né? Então, precisamos entender que a palavra de Deus, aquele relógio já está errado, tá? Já vou terminar. A palavra de Deus, ela é a carta de Deus para a nossa vida. Amém ou não? Quem entendeu essa palavra, diga amém. Você pode aplaudir Jesus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aleluia. Glória.